Olá pessoal, só aguardando de seu entrar novamente para a gente continuar e finalizar a live. Disseu. Só aguardando de seu fazer o contato novamente. Pronto. Rapaz, hoje eu fui completamente traído pelo meu cronômetro. Quando eu vi, estava parado aos 55 minutos. Vixe! E aí, Rapaz, quando eu ia falar que estava terminando, que era para a gente fazer as considerações, já entrou os 30 segundos de contagem. Então, eu quero pedir desculpa a todos e a todas, né, pelo inconveniente, né, mas continuando, Disseu, né, para a gente poder seguir com a live e fazer as considerações finais. Você estava falando sobre a questão da educação e a tentativa, né, do Ministério da Educação em manter as avaliações do Enem enquanto sendo um dispositivo. Eu concordo plenamente com você em relação a isso. Inclusive, eu tenho outras considerações também a respeito de toda essa estrutura, né, que está sendo colocada em exercício por esse governo. A ideia é justamente esse, de exclusão, né, para não falar genocídio, né? Então, o funcionamento da máquina é justamente esse, né? A gente sabe que a grande maioria da população não vai conseguir fazer a inscrição no Enem, não vai participar do certame que ele está tentando manter para esse ano, né? Inclusive, a Logos fez uma ampla campanha e se relacionando e mantendo contatos com os alunos secundaristas do Rio de Janeiro, justamente para a gente ampliar essas discussões por meio de cards, posts, para a gente conseguir combater essa tentativa de manutenção da avaliação do Enem, né? eu acho que vai ter que ser essa campanha pesada mesmo. A gente vai ter que estar. Tudo bem que o Senado votou, né? E aí o Ministério entra e diz que é adiamento, então ele não quer cancelar, ele está adiando o Enem, continua insistindo. Mas a nossa campanha tem que ser pelo adiamento. Eu acho que a gente vai ter que engrossar a massa mesmo aí. Mesmo estando isolado, mesmo diante do clima de pandemia, a gente vai ter que estar motivando os alunos mesmo, né, os estudantes, para que engrosse uma massa e uma campanha pesada aí para o cancelamento. O Enem não pode acontecer esse ano. Não pode acontecer porque se o Enem acontecer, é reforço ao processo de exclusão que a gente já sofre de acesso à universidade. Né? Eu espero, eu estou vendo aí, de alguma forma, a coisa engrossando, o caldo engrossando para o lado dele, porque esse cara ele é tão fora de alguma explicação e que ele acha que ele podia, por exemplo, naquela reunião catastrófica, fazer aquela fala com relação aos ministros do Supremo, chamar todo mundo de vagabundo, né? Que eles acham que eles podem agir assim, né? Como se isso não trouxesse consequência, como se isso não fosse um desrespeito. Eu fico tentando compreender que lógica é essa que permeia a cabeça, mas eu acho que eles são translocados a esse ponto de não pensar nas consequências. E aí eu estou vendo uma pressão muito grande aí, ele já foi convocado para ir depor, ele vai ter que se explicar. Eu espero que a oportunidade seja essa para a gente pressionar e esse cara cair. Eu não sei também que viria, porque nós estamos acompanhando o que está acontecendo com o Ministério da Saúde, né? Não é que Mandetta era o salvador da pátria, a gente sabe muito bem que ele foi defensor ferrenho de que tinha que acabar com o SUS, mas aí quando o desafio veio para a mão dele, ele teve que agir daquele jeito, porque ele como médico tinha essa responsabilidade. Depois veio a figura do Tachi, que a gente não compreendeu, o cara não aguentou um mês lá e o Ministério da Saúde está do jeito que está, né? Entregue às traças na mão de uma pessoa que não sabe para onde vai as coisas e o desmonte também acontecendo na saúde. Eu acho que a educação pode passar por isso,
Porque a cada ministro que cai, quem aparece para substituir consegue ser pior. Consegue ser pior. É incrível. E aí, Vini, a minha questão é aonde é que esse povo estava, que a gente não sabia e não via, e como é que tem pipocado esse povo, né? Porque a gente fica pensando onde é que esse povo estava que está pipocando. E todos vão chegar nessa linha de descompromisso com o que tem que ser feito, a não ser com a política de desmonte. Porque nosso país está na mão, eu tenho dito, na mão de um grupo de marginais, realmente. Eles são marginais. Eu só posso classificá-los dessa forma. E eu estou torcendo, eu assumo aqui que eu estou soltando todas as minhas energias positivas, desejando que esse cara caia. Porque ele é uma vergonha para a educação do país. E uma vergonha total, porque o cara fala mal, o cara escreve mal, o cara escreve errado. Como é que o cara desse é ministro da educação? Não sabe língua portuguesa direito? Então, é uma vergonha, né? Nós sabemos que o Brasil, internacionalmente, estamos lá embaixo, né? Sem credibilidade. É vergonhosa a situação que o país está. Nós temos um fanfarrão, como presidente da República, um fanfarrão. Eu acho que ele acha que ele está num circo, ele está se divertindo nesse circo, porque tudo que ele faz, acho que é para diversão própria dele. Acho que depois que ele chega em casa, que ele se recolhe no quarto dele, ele deve se embolar, dando gargalhadas. Porque eu acho que um cara desse, ele é um fanfarrão. Ele não é um cara comprometido com nada. E aí toda a liga que o acompanha, que é na mesma espécie, da mesma qualidade, né? Então nós estamos num momento muito sério, muito complicado de país, com essa pandemia que não vai passar tão cedo. Infelizmente, a gente não vai conseguir respirar com tranquilidade tão cedo. Nós estamos vendo todo dia os números aumentando, os números não descem, com todas as campanhas, com todas as iniciativas, não desce, e a gente sabe que serão consequências muito pesadas para a gente. Já está sendo, né? Já estão sendo. Inclusive, Disseu, né, antes de finalizarmos essa live, né, tem uma questão, é uma questão mais de avaliação, né, de uma reflexão de um pós-pandemia, né, que é justamente a questão da exclusão social e racial no pós-pandemia. O que é que nos espera? Eu sei que o historiador, a gente não vive de fazer conjecturas, né, do que pode ou deve acontecer em um futuro. Só que a gente está vivendo um contexto, né, histórico diante dessa pandemia que nos leva a fazer algumas considerações e interpretações do que está por vir. Né? A minha, né, enquanto professor de História, né, da área de Teoria e História do Brasil, justamente no período imperial e História Contemporânea, nesse mesmo contexto, é de ser um pouco mais contundente no ensino tanto da teoria da história como da história do Brasil no período imperial. Eu acho que reflexos do que a gente está tendo hoje, né, em diversas áreas da sociedade, um dos fatores que nos leva a pensar é o que é que a gente está ensinando de história para nossos alunos? Né? Essa é uma das perguntas que eu venho fazendo, né, e tentando responder essa inquietação que é minha, né, tentando ser um pouco mais contundente na interpretação do processo histórico, o que é história, o que é um processo histórico, né, como é que essa construção se escreve dentro de um contexto, né, como é que se passou esse processo da história do Brasil no período imperial, dentro de uma gama de questões, dentro dela, o próprio processo de abolição da escravatura, né, marcado por resistências, por combates, né, por interesses, né, de diversos setores. Então, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais contundente
E eu chego a falar também para os professores do período, já que a gente interpreta como sendo democrático, inclusive com maior veemência para o período da ditadura militar. Eu acho que tem que ser mais contundente com aquele contexto ali, para ver se a gente consegue construir, nesse pós-pandemia, né, uma estrutura, né, social distinta do que a gente tinha antes dela, né? Antes dela. Uhum. Vini, eu lhe confesso estar muito preocupado. Eu estou muito preocupado. Ao mesmo tempo, eu defendo, né, de que nós não fizemos errado, não. Nós não fizemos errado, não. Eu acho que nós, na nossa sala de aula, a gente fez o certo, sim. Acho que nós falamos de história como tinha e como deve ser falado de história. Mas eu vi essa semana um outro colega de história em um outro grupo fazendo uma fala que eu achei bem interessante. Houve um processo, está havendo um processo no nosso país de desconstrução de conceitos. Desconstrução de conceitos, desconstruções de significados, desconstruções de referências, porque nós sabemos que um conceito bem colocado, a gente sabe para onde ele vai empurrar a gente. Eu estou falando isso historicamente. Então a gente sabe para onde o conceito empurra a gente. A gente sabe que uma referência bem colocada para onde empurra a gente. Então nós estamos vivendo um processo de inversão de tudo isso. E aí eu vou dizer que construído também por essa mídia que a gente tem no país, essa mídia foi o veículo utilizado para desconstruir isso. Então, muito do que as pessoas hoje estão falando e arrotando foi construído por essa mídia. A gente sabe que a gente passa 50 minutos na sala de aula e às vezes em 50 minutos a gente não consegue dar conta, né, de que o nosso aluno compreenda. Mas a televisão, em 50 segundos, ela destrói tudo. Nossa população, ela, para reter a informação, para refletir sobre a informação, é muito mais lenta, né? É mais da imagem, é mais do que a imagem apresenta. E houve uma massificação de que esses conceitos que a gente defende, eles foram esvaziados, né? O coletivo, comunidade, comunismo, enquanto que a gente entende que é comunismo, enquanto que a gente entende o que é socialismo. Hoje a palavra comunismo virou xingamento. Eu quero lhe xingar, você é comunista. As pessoas não sabem nem o que significa. Não tem o conceito para dizer o que é, mas usa hoje o comunismo como xingamento. Então isso é muito sério, isso é muito preocupante. E vislumbrando para frente, eu acho que a gente vai ser muito mais desafiados na nossa sala de aula. Muito mais desafiado, porque a gente vai ter que enfrentar na nossa sala de aula essas cabeças construídas por essa mídia esvaziada dos conceitos que estão vindo. A gente já estava enfrentando isso na nossa sala de aula, né? Não é o Covid,